E depois teve a Lava Jato também, que foi um caso marcante, que foi o caso mais marcante da minha carreira. E começou um caso singelo, uma investigação sobre alguns profissionais da lavagem de dinheiro. E praticamente a polícia tropeçou na prova de que um deles tinha ligações intensas com empreiteiras, grandes empreiteiras brasileiras, e igualmente com o diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Naquele início parecia um caso de corrupção envolvendo um diretor, e na evolução das investigações, aquilo foi como uma bola de neve, né? Até a gente constatar, eu chamo isso de até está no meu livro, Sérgio Moro contra o sistema da corrupção, que a gente chama de sistema. Que uma coisa é corrupção isolada no tempo e espaço. Todo país tem, né? Desde os países até mais considerados mais íntegros, vários países nórdicos, Nova Zelândia, todos têm casos de corrupção. Mas o que a gente descobriu naquele caso foi uma corrupção entranhada nas instituições, uma corrupção institucional. Que se você for descrever numa breve síntese, o que você tinha? Era o loteamento político da Petrobras, né, a maior estatal brasileira, e até engraçado que todo mundo dizia na época que a Petrobras nas estatais era a que tinha a melhor governança. Então você imagina nas outras. Pois é. E as pessoas que eram ali colocadas nas diretorias tinham por responsabilidade o quê? Arrecadar suborno para políticos, que eram responsáveis pela nomeação, e subornos também destinados a financiamento ilegal de partidos. E claro, chegou uma hora que os diretores colocados nessa função refletiram e chegaram à conclusão, bem, tem que pegar uma parte pra gente, né? Porque ninguém é de ferro. E aí eles começaram a fazer isso e as cifras são gigantescas, né? São milhões e bilhões de dólares num período de 10 anos e um caso com muitas repercussões internacionais. Porque são empreiteiras brasileiras pagando subornos aqui no Brasil, são empresas estrangeiras pagando subornos também aqui no Brasil, e são depois empresas brasileiras, na evolução da investigação, que se descobriu pagando suborno para funcionários públicos estrangeiros, em outros contextos. Isso a gente está falando da Petrobras, mas no curso das investigações foi verificado mesmo os esquemas em órgãos do governo federal, como o Ministério do Planejamento, em Angra 3, lá na construção eletronuclear. Ou seja, estava podre, né, o sistema, podre, totalmente podre. E eu acho que na Lava Jato a gente, além de revelar tudo isso, a gente quebrou essa impunidade que caracteriza a grande corrupção no Brasil, né? A gente viu gente graúda sendo presa, a gente viu gente graúda sendo responsabilizada. Hoje tem reveses, né, que a gente está observando. Eu ia dizer isso, né? Mas, assim, nos 4 anos no Lava Jato, dá para se dizer que a lei foi aplicada. E agora, assim, porque nós tivemos uma série de condenações e muitas anulações dessas condenações. Inclusive narrativas sendo construídas do tipo, não, o Lula é inocente, porque afinal de contas, né, o STF, se não me engano, falou, não, o Moro ele foi parcial, então tudo isso aqui está anulado. E o pessoal falou, tá vendo? Tá anulado porque o Lula era inocente. O que você pensa sobre isso? Não, o que a gente está vendo é a reação do sistema, né? Vamos lembrar, tem aquele filme famoso aqui no Brasil, Tropa de Elite 2, né? Sim. Chega naquela última cena final e tem o sistema F, né? Eu não sei se pode falar no Pode falar, pode falar. É foda. Então, ela falou por mim, então tá bom. Mas, enfim, o sistema reagindo, o sistema que sempre trabalhou com impunidade, e o sistema reage. É uma reação política. Claro que travestida muitas vezes de decisões judiciais. Algumas decisões, sim, são mudança de jurisprudência. Por exemplo, o Supremo entendia lá que depois de uma condenação criminal por um tribunal de apelação, que a gente chama de segunda instância, se pode executar a pena. Ou seja, vai para a prisão, basicamente isso. Tem países que após o primeiro julgamento, você vê naqueles filmes americanos, filme de júri, o cara é condenado, ele sai algemado lá. Embora. Ele não fica lá, vou recorrer até o Supremo e vou ficar em liberdade. Não, é prisão. Aqui no Brasil, o Supremo, em 2016, influenciado pela Lava Jato, decidiu, após julgamento pelo Tribunal de Apelação, prisão.
Aí, em 2019, o mesmo Supremo Tribunal Federal, com os mesmos ministros, sem que nada tivesse mudado, mudou a decisão. Não, tem que esperar o trânsito em julgado. O que na prática significa você joga a prisão mais para frente. Não, mais para frente não. Na verdade, tem uma expressão, né, que é famosa em latina. Como é que é? Latina não, mas para as calendas gregas. Calendário grego. Joga para nunca. Porque os gregos não tinham calendário. Essa é a expressão. Entendi. E, na verdade, se você tem um sistema que você pode recorrer para sempre, ad eterno, se você quiser. O sistema processual brasileiro é muito falho. E aí, naquela decisão que o Supremo teve em novembro de 2019, foi colocado um monte de criminoso em liberdade, gente condenada na Lava Jato. Não foi só o Lula, foi Eduardo Cunha, só ficou preso lá poucos que tinham ainda aquilo que a gente chama de prisão antes do julgamento. Casos também que o Supremo mandou para a Justiça Eleitoral, entendi, para julgar na Justiça Federal, lá em Curitiba. Aí, de repente, em 2019, veio decidir, não, tem que julgar na Justiça Eleitoral. Então, mudança de jurisprudência, entendeu? E o último foi essa decisão do Lula, que inventaram essa perseguição que nunca houve. Foi a aplicação da lei. Infelizmente, não tem nada pessoal contra o ex-presidente Lula. Isso fica muito claro, inclusive, lá nos julgamentos, nas audiências. Mas agora, se você violou a lei, você tem que pagar. Não importa que você seja o Lula, não importa que você seja Bolsonaro, não importa que você seja quem quer que seja. Você tem que pagar pelos seus crimes. Foi condenado, normalmente foi preso, inclusive com autorização do Supremo, e parte do Supremo Tribunal Federal, 3 anos depois, vem lá e faz aquele espetáculo lá, que diz que anula, mas ninguém diz que Lula é inocente, diz que foi perseguido. A esquerda diz que o Lula é inocente. Uma parte da esquerda. Não posso generalizar, porque, por exemplo, o Ciro Gomes, que a gente já foi, inclusive, convidado para vir aqui no podcast O Sócio, ele faz questão de falar, o Lula não é inocente. Sim. Mas uma parte da esquerda fala, não, isso aqui é igual à inocência do Lula. Olha, a gente sabe o que aconteceu na Petrobras. A Petrobras divulgou esse ano, ou no final do ano passado, não lembro muito bem, uma nota oficial dizendo que, por conta da Lava Jato, ela conseguiu recuperar 6 bilhões de reais que haviam sido pagos em suborno. Então, é dinheiro, não é uma estimativa, é dinheiro que entrou nos cofres. Uhum. Então, assim, não é uma ficção científica, né? São 6 bilhões de reais que entraram por conta de suborno. Onde isso aconteceu? Durante o governo PT. Quem que era o presidente? O Lula. Era o Lula. Quem nomeou os diretores? Era o Lula. Enfim, o Supremo chega lá e anula as condenações, dizendo que ele foi perseguido. Só que não fui só eu que proferi a decisão. O Tribunal em Porto Alegre deu a decisão. O STJ em Brasília deu a decisão, que eles anularam. E uma das condenações, a anulação foi... Quer dizer, a sentença foi dada por uma juíza, colega lá, Gabriela Hart, de Curitiba. Enfim, como eu disse, com todo respeito ao Supremo, é um baita erro judiciário e, para mim, tem ali uma decisão de caráter político.